Estamos falando de um verdadeiro genocídio que vem sendo cometido sistematicamente contra os negros, especialmente no Brasil, onde se mata negro como se a vida deles não tivesse significado. A escravidão não acabou. O racismo continua presente na indiferença da sociedade, dos ricos em especial, que continuam a tratar o povo negro como escravos, seres inferiores que não merecem respeito, assim como fez a mulher rica e branca que deixou um menino de 5 anos morrer por pura negligência, desrespeito, maldade. A mãe do menino Miguel, empregada doméstica trabalhando em meio à pandemia, havia saído com o cachorro da patroa, deixando o filho com a patroa. O menino gritou pela mãe, saiu do apartamento e acabou caindo do prédio, vindo a falecer. Muitos são os casos de mortes de negros em nosso país que sempre se disse não racista. Afinal, somos um país de negros, em sua grande maioria, e mesmo assim são os que mais sofrem com a violência, especialmente a violência policial. Nos Estados Unidos, o assassinato de um negro por um policial branco gerou manifestações pelo mundo. Informa Luta entrevistou o professor Márcio de Souza, secretário da Igualdade Racial do CINT Santa Catarina, que faz um relato histórico sobre racismo e desigualdade social no país, da liberdade e em nosso Brasil. Nós estamos no percurso da nossa vida de luta social, dando conta do racismo que é numa escala global, especialmente no Ocidente contra os negros. Em outras partes do mundo existem outras motivações também de conflitos étnico-raciais que o homem traz consigo, né? Esse processo de dominação, de exploração, e a racialidade, a diferença construída nas expressões dos homens, a cor dos homens, do cabelo, do nariz, dos olhos, as cores que tanto incomodam alguns, mas é um fomento artificial, né? O homem cria, dentro dessa diversidade humana que a natureza nos constituiu, nos formou dessa maneira, isso passa a ser um processo de submissão de grupos humanos à exploração. Então, a vertente cor racial, cultural, nós falamos também em combinação com a condição étnica, ela construiu na humanidade, em todo o planeta, uma condição de homens que valem menos e homens que valem mais. Aquele que vem do norte, aquele que vem do sul, né? Aquele que tem olhos claros, aquele que tem olhos escuros. Há uma espécie de tabela de valorização da condição humana nesse processo. No Ocidente, como dizia, o processo da escravização de África, o processo de colonização indígena e escravização indígena ocorrido na América Latina, especialmente, e também era projeto dessa dominação para o continente asiático, mas no Ocidente, nas Américas, isso teve um agravante a partir da dimensão da escravização massiva do continente africano. Lembremos que de lá saíram quase 9 milhões de pessoas trazidas na produção de escravos para o continente americano, norte-americano e sul-americano. O Brasil teve grande parte desse contingente, foi o maior contingente dos negros que vieram escravizados que foram trazidos para o Brasil. E bem como os Estados Unidos, que nós conhecemos exatamente, e agora vem novamente à luz, vem à tona os conflitos raciais de uma sociedade que até a década de 60 ela viveu com um regime de segregação racial para o povo negro ali colocado. Agora, recentemente, nós temos os latinos que sofrem o mesmo processo de diminuição da sua condição humana em função dos conceitos organizados pela sociedade americana no que tange à ideia dos europeus que fizeram, especialmente a dominação anglo-saxônica, aqueles que vieram ali da Inglaterra, especialmente os nórdicos, especialmente foram para o continente americano, para os Estados Unidos, criaram as suas bases políticas, religiosas, econômicas, de poder, dessa supremacia branca, como chama até hoje, e que a expressão máxima é Ku Klux Klan. Ku Klux Klan é a propaganda, mas a sociedade norte-americana, ela vive, ela convive, ela se sustentou por muito tempo no trabalho da escravidão. Né? Lembremos os grandes campos de algodão, os grandes campos de amendoim, o trabalho de escravo no sul dos Estados Unidos, onde a vida,
a vinculação com o trabalho escravo não permitiam a estes perceberem uma outra forma de sociedade, senão a exploração humana. E isso, no regramento da escravidão, você é escravo através de um processo de dominação cultural e outro através da coerção física, castigos, tortura. Isso tudo que consolidou, ao conhecimento de todos, o funcionamento do regime escravocrata norte-americano. Ele sempre foi violento. A Ku Klux Klan, ela, no final do século XIX, até meados do século XX, por volta de 30 ainda, ela queimava as pessoas negras em rua. Tem cidades norte-americanas onde o grande espetáculo era o enforcamento, era a tortura pública de pessoas negras. Então, essa sociedade ela veio com esse processo. Ela, para romper com esse processo, ali em 1865, por volta desse tempo, em que a expansão do capitalismo norte-americano, na sua inteligência, ela percebia uma incompatibilidade entre o trabalho escravo e a expansão capitalista. E essa posição de divisão econômica, ela partia do norte. E tentava, então, promover a libertação do trabalho escravo para ter uma condição de ampliar a margem de consumo dos produtos industrializados pelas tecnologias novas que o capitalismo implementava, e tinha que abdicar do trabalho, obviamente, escravo lá do sul do país. Isso que gerou um grande confronto, que foi a Guerra da Secessão, que dividiu os Estados Unidos até hoje, divide politicamente, divide culturalmente, por um norte, aqueles que defenderam o encerramento, e aí nós temos a expressão do Abraham Lincoln, como aquele assassinado por postular a abolição da escravatura, e no sul, aqueles outros que até hoje levantam as bandeiras tematizando a separação e independência do sul. Bom, invadidos culturalmente por toda essa perversidade política e humana, os Estados Unidos se construiu. E, periodicamente, nós temos aí, mais recentemente, na década de 60, nós tivemos as grandes lutas por cidadania, que teve um papel preponderante o reverendo Martin Luther King, que em 1968 foi assassinado por conta das suas postulações de direitos civis, direitos igualitários. Tivemos também a figura icônica do Malcolm X, que organizou grupos, questionamentos severos e protagonizava, juntamente com mais adiante os Panteras Negras, a luta de enfrentamento e se armando para defender-se da violência do Estado norte-americano, que matava sempre, que torturava sempre aqueles que são negros e tem um acréscimo diria assim, de situações que degradam na vida, né? A legislação contra os negros, a separação das escolas, a separação no interior dos ônibus, que os negros não podiam usar os mesmos lugares que os brancos usavam, tem que ser segregados no final do ônibus, as escolas de negros para brancos, para escola para negros. Então, nos Estados Unidos, em função das sucessivas práticas de assassinatos, de injustiças contra a população negra, esses processos de levantes são muito frequentes. Então, o negro, especialmente a juventude agora, é um sujeito que vive em permanente observação por parte do Estado, e quem faz a vigília mais ostensiva é o seu braço armado, no caso a polícia. No segundo bloco da entrevista com Márcio de Souza, o professor fala das mais diversas ramificações da Ku Klux Klan no Brasil e, de maneira especial, no estado de Santa Catarina. Então, nós estamos falando de Ku Klux Klan nos Estados Unidos, mas a Ku Klux Klan de Santa Catarina, a Ku Klux Klan que se reúne em Santa Catarina, em Pomerode, Blumenau, Joinville e Florianópolis, tem o chamado movimento White Power, que está adormecido em função do crescimento das práticas, das legislações, das denúncias contundentes que o movimento negro efetuou ao longo do tempo, mas eles estão aqui adormecidos. Eles vêm hostilizando permanentemente os negros, os indígenas, os ciganos, os judeus, uma movimentação de comunicação na internet, mecanismos que ocultam as suas comunicações, agora já revelados, dão conta dessa contínua movimentação racista, nazista, em Santa Catarina, e também fascista. Parece, né, Márcio, que essa gente saiu da gaveta, aproveitando esse momento de ódio, né, que está aí no ar, por esse governo Bolsonaro que semeia o ódio mesmo, situação de repressão latente, permanente sobre a sociedade, né? Então, essa repressão latente é estratégia colocada no Ocidente para acontecer, não é um acaso. Bolsonaro não tem capacidade intelectual de pensar tudo isso. Ele, na biologia, é uma ameba, mas uma ameba que influencia e contagia as outras amebas. É um protozoário.
Então ele tem a capacidade de mover, porque ele pega os sentimentos mais baixos dessa sociedade, que, como você disse, estavam ali esperando um líder. Então é um trabalho de psicologia de massa do fascismo. Na neocolonização, na nova colonização ocorrida no final do século XIX, a Alemanha chega com as companhias de colonização com esses postulados na Bolsa. Ela vai para esses ambientes, Namíbia experimenta isso, a Inglaterra vai para o Egito fazendo isso, Portugal vai aqui para a região oceânica da África também com esses elementos todos. Então, a experimentação colocada da teoria fascista de valorização dos seres que não têm melanina, ou que têm pouca melanina, ela vem lá do século XVIII, passa do XIX, se consolida no XIX. Então nós não temos dado ao acaso. Aí quando chegam essas companhias de colonização, vêm para o Brasil, vêm para Santa Catarina, eles também trazem da Bolsa a teoria da supremacia nórdica aí colocada. E ela chega no mesmo tempo. Se nós formos estudar isso, observar na história, essas companhias vão no século XIX para a África, para os países africanos, elas também vêm para o processo de oferta de colonização colocado aqui no final do século XIX, chegando os italianos no sul do estado, chegando os alemães aí no Vale do Itajaí, todas elas trazem esse negócio da Bolsa. Então a tentativa democrática que nós tivemos nos últimos tempos, de Estado democrático, foi a Constituinte de 88, porque ali na Constituição Federal, ela reunia uma demanda histórica de reivindicações de parcelas da sociedade que nunca foram vistas pelo Estado. Então ali nós tínhamos dentro do processo constituinte, nós temos o quê? A previsão do crime de racismo, terra para os indígenas, terra para aqueles que foram escravizados, negros, os quilombolas, o tratamento desigual às mulheres, o tratamento às crianças, que já mais tarde vieram com leis abaixo da Constituição, que nós chamamos leis infraconstitucionais, que foi a Lei 7.716, que é a lei que pune os crimes de racismo com base na Constituição. A Constituição de 88, ela reúne as previsões colocadas no texto dos artigos de direitos humanos, da Carta dos Direitos Humanos, fundada em 1948, onde o Brasil foi signatário, o Brasil assinou. Mas essa carta só chegou no Brasil em 1988. E ali, o que você viu agora nos últimos 3 anos no governo Bolsonaro, que já vinha sendo processado pelo governo do Fernando Henrique Cardoso? A destruição dos direitos constitucionais, a não colocação em curso dos direitos constitucionais. Então, quando nós temos a destruição da Constituição, o ataque à legislação trabalhista, que foi lá na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, foi uma das peças fundamentais, fundantes também, para que nós tivéssemos, do ponto de vista social, o respeito ao trabalho. Então, destruir a legislação trabalhista, destruir a Constituição Federal, foi um ato forjado da elite nacional a serviço do capital internacional que precisava manter o Brasil, porque o Brasil ele é um país chamado, daquele grupo chamado de capitalismo periférico. Aqueles países, aquelas organizações que vendem, que exportam, que cedem para o mundo, e o mundo vem aqui explorar a força do trabalho local, vem aqui explorar os recursos naturais, as matérias-primas e remeter essas riquezas todas na forma de dinheiro para as metrópoles. Esse é o capitalismo periférico, que o Brasil vinha desempenhando papel estruturante para essas empresas internacionais, os grandes conglomerados internacionais que vivem do trabalho e da exploração do trabalho por todo o mundo. Então, esse processo no Brasil, ele foi interrompido porque o Brasil vinha assumindo um papel de soberania, um papel de desenvolvimento social, um papel de desenvolvimento de riquezas próprias, do dinheiro ficando aqui para construir a valorização da vida. A exploração dos recursos naturais, como a questão do petróleo, sendo ela financiadora da ideia da educação, isso os 12 anos do governo Lula e Dilma organizaram para a nação. Então nós temos o financiamento da educação, que hoje nós estamos aí no debate nacional da ideia do fundo de manutenção do desenvolvimento da educação básica e da valorização da carreira do magistério. Então nós deixamos no governo Lula a herança e abastecendo, incorporando mais valores para esse fundo. Então qual foi a primeira providência do governo Temer, mais adiante, que apontava para o encerramento do Fundeb? Esse Fundeb é o dinheiro que reúne para pagar professor, seja no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Vem recurso para pagar o professor. Vem recurso para financiamento da construção, manutenção das escolas. E o governo Temer
associado também à PEC 95, que é aquela PEC que impede o financiamento da estrutura pública por 20 anos. Congela gasto. Juntando essas duas legislações, a PEC e o encerramento do Fundeb nesse ano agora, nós estamos em 2020, né? Acaba o ensino público. Acaba o ensino público.